Sabe por quê? A pressa do Arthur Lira eu vou explicar para vocês, tá? O Arthur Lira, ele tem um motivo mais do que especial, né? Para querer votar, de qualquer maneira, a reforma tributária de hoje. Segundo o jornal O Globo, então é oficial, hein, gente? Saiu no Diário Oficial. O presidente da Câmara dos Deputados tem uma viagem marcada com toda a família para a cidade de Orlando, na Flórida, mais especificamente para a Disney. E ele já avisou a interlocutores que não vai adiar o passeio. Para isso acontecer, Lira vai promover, na prática, a antecipação e a ampliação de um recesso que, pela lei, o Congresso Nacional nem sequer poderia tirar. A Constituição determina que deputados e senadores só podem tirar as férias do meio do ano, de 19 a 31 de julho, se Câmara e Senado aprovarem a tempo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O que não aconteceu. Com essa antecipação promovida por Arthur Lira, as férias informais serão maiores, aumentando de 2 para 3 semanas. O pessoal que só bate cartão 9 dias por mês. É primeira semana, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Terceira, terça, quarta, quinta. Quarta semana nas bases. Esse mês passado teve a primeira semana que foi facultativa, né? Então teve só 6 dias. Por conta das festas. Das festas juninas. Das festas juninas, né? Para tomar um quentão, para dançar uma quadrilha, né? Então foi antecipado. Agora você ainda ganha um tempinho de férias a mais. Que maravilha, hein? Olha que legal, Nelson. Será que ele vai tirar foto com o Mickey Mouse? Ou se ele vai me queimar? Os patetas vão ficar aqui. Dependendo do que ele tá te ouvindo, hein? Tirar foto com o rato, eles não precisam ir para Brasília para mim. Verdade, em Brasília tem mais, né? Mas excelente falou, Vilela, aqui, os patetas é que ficam aqui, né? E pior, os patetas não ficam nem em Brasília, os patetas ficam nas bases. Os patetas são cidadãos, né, que ficam vendo esse tipo de conduta. No Brasil, se dizia que as coisas começavam sempre depois do Carnaval, mas esse ano a questão evoluiu. Não foi só depois do Carnaval, foi para depois da Páscoa, porque a gente teve paralisação próximo da Páscoa. Chegou na Páscoa, passou a Páscoa, tivemos agora, no início de junho, uma paralisação para as festas juninas e agora uma antecipação por completa incompetência da gestão, da pauta do Congresso Nacional, justamente porque não se aprova a LDO. E não é a primeira vez que a gente está vendo aí alguma coisa ser votada. Pauta no povo. Exato, alguma coisa a ser votada que não foi colocada a tempo. Vocês se lembram das medidas provisórias que travam a pauta do Congresso se não forem votadas no tempo designado pela Constituição. Então chega lá a medida provisória, tem um amplo período para que seja pautado, não coloca, depois trava tudo. Chega agora a LDO, que tem que ser votada no primeiro semestre, antes do recesso, também não vota e vai, claro, atrapalhar toda a pauta do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. E aí tem que fazer essa gambiarra, porque é uma gambiarra, essa antecipação, para que haja o período próprio para o presidente da Câmara e fazer a sua viagem em família. When you wish upon a star. E aí, e a Disney, será que tá boa essa época do ano? Deve de estar, né? Eu não sei se vai se encontrar com o Valdemar, que estava em Las Vegas. Tá, mas ele voltou. Já voltou, né? Voltou de Las Vegas. Mas o que eu ia comentar é que a gente critica muito o Lula por viajar. Claro que ele está na frente de todas as câmeras, etc. Mas o concurso. Hoje, no Brasil, quem tem mais poder é o Arthur Lira, né? E, ao mesmo tempo, as câmeras, os comentários não estão direcionados a ele, né? E a maior demonstração é ele fazer aprovar esse remendo de férias, né? Ou seja, eu tenho a impressão também que ele buscou primeiro aprovar a reforma tributária para depois pensar no orçamento, né? A economia a gente vê depois. Exatamente, esse é o seu argumento, e que é super plausível. Agora, o Arthur Lira, ele é de fato o homem mais poderoso, né, em termos políticos no país. Ele consegue de fato, desde, enfim, manipular o centrão contra ou a favor do governo, faz pressões ao governo Lula também, e claro que os holofotes acabam sendo direcionados mais ao Lula do que ao próprio Arthur Lira. E o Arthur Lira é reflexo, né, de uma série de ex-presidentes da Câmara, né, que
ou ascenderam mais ao poder, que era o caso do Temer, né, na década passada, ou mesmo o Eduardo Cunha, que foi preso, né? Então, o Arthur Lira ele herdou todo esse capital político, né, de um centrão coeso, e que, de fato, está muito mais interessado nos interesses particulares e não nos coletivos do país. E o resultado dessa história é que o Arthur Lira faz o que quer, a ponto que passará as férias na Disney, deixando para lá um tema de suma importância para o país, que é a aprovação da lei de diretrizes, né, orçamentárias para o próximo ano. Mas então, muito menos habilidoso, eu diria, o Arthur Lira em relação a todos esses outros nomes, sim, a todos os seus antecessores aí na presidência da Câmara. Porque quando ele não aprova a tempo as MPs ou a própria LDO, é porque se ele tivesse colocado em votação tempestivamente, não seria aprovado como ele queria. Então ele é um sinal de que ele não é tão forte assim. Porque se ele fosse forte, colocaria na pauta e aprovaria, entregaria esse resultado para o governo como sinal de força, de olha, me valorizem, porque eu sou importante aqui na articulação, eu peço e os deputados votam comigo. Então, quando ele chega no último dia de MP, no último dia de LDO, tem que fazer uma gambiarra para ampliar as férias, é um sinal de fraqueza, eu acho, na articulação política. Justamente porque a gente tem até 2 blocos de centro na Câmara dos Deputados, ele não tem nem força para unir o centrão em um bloco só. Vai virar o bloco do boi caprichoso e o bloco do boi garantido. Ele está no bloco do boi garantido, pelo jeito. E o que me incomoda é que... Mas os dois não são rivais, viu? Os dois se dão bem. O que me incomoda é que quem acaba fazendo essa crítica é a imprensa, né? E não os partidos. Enquanto dá ainda. Enquanto dá, exatamente. Olhe lá. É um absurdo nenhum partido se manifestar contra isso. E olhe lá. Agora, professor Marcelo, o senhor que gosta de novela tanto quanto eu, né? Essa viagem marcada da Disney, a Disney, né? Bem simbólico ainda. Em vez de ver as belezas naturais do Brasil, não é fomentar o turismo local, não, ele vai para Disney. Não parece o final da novela Vale Tudo, em 87, né? Que o Reginaldo Faria sai dando banana para todo mundo. Ah, é a Disney, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, que música é essa? Você arrancou de onde esta música, alemão? Não, isso não é da Disney, mas nem aqui, nem na Indonésia. Da Disney de 1930. Bom, mas vamos lá. Vamos para a Disney com o Chapolin Colorado. Lembra desse episódio? Bom, mas vamos lá. Ele não parece o Reginaldo Faria, que era o Marco Aurélio, que no final da novela ele sacaneia todo mundo. Aí ele pega um avião e dá uma banana pro Brasil. Não parece? O Lira, se ele quer aprovar esta bomba para pegar um avião... Olha, vale tudo? Não, que vale tudo, sim. Isso é bem demonstrado pela própria estrutura que nós temos na nossa política e pelas personagens que aí estão trabalhando. Porque eles, não é nem vale tudo porque eles cedem à corrupção. Mais uma vez, não adianta tentar me processar que eu não estou chamando ninguém de corrupto. Estou dizendo que o sistema é porcaria. E vocês não pensam no bem do povo. Não estão pensando no progresso do país, ou não estão pensando no equilíbrio da nossa sociedade. Estão pensando apenas nas suas relações de poder, aumentar ou diminuir seu poder. Apenas isso. Mas olha que interessante. Não me parece, eu discordo do Nelson numa coisa, mas eu vou concordar numa outra. Não me parece que ele esteja ainda dando a banana para o Brasil, porque ele ainda não tem força suficiente para tanto. Aí, quando o Nelson disse, talvez ele esteja fraco, porque se ele fosse forte de verdade, ele já apresentaria as pautas, votaria, entregaria para o governo e colocaria na cara do governo. Fomos nós que fizemos isso. Fui eu, na realidade, que fiz isso. Ora, eu já acho o seguinte, Nelson, se ele for... Onde que está o elemento? Se ele fosse forte de verdade, ele não entregaria nada para o governo. Ele diria para o governo o que o governo deve colocar. Ele pautaria o governo. Por isso ele não é forte. Mas o fato de ele fazer da maneira como ele quer, mostra... É quase uma conversa da sua excelência Dilma Rousseff, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todos vão perder. Ninguém é forte, ninguém é fraco, todos são fracos. Mas ele tem algo a mais. Ele tem uma capacidade a mais porque ele tem a capacidade de travar os projetos do governo. E ele deixa para a última hora para angustiar o governo e o governo chegar e fazer assim, quanto que custa? Basicamente é isso. Então ele tem força até este ponto. Mas ele não é capaz ainda de dar banana para o Brasil. Né? É um blefe. Mas aí que está o detalhe. Mas o problema é que quando você olha, quando você fala o blefe, tem vários tipos de blefe. Você pode blefar sem ter jogo nenhum na mão. Mas você pode blefar tendo, por exemplo, uma quadra.
que é um jogo inferior ao Royal Flush, que é toda uma sequência do mesmo naipe. Mas ele pode, o que eu digo é, eu concordo contigo que ele está blefando, mas ele está blefando com cartas muito fortes. Essa que é a questão. Por exemplo, nós temos 2 blocos de centro, mas são 2 blocos de centro, eu vou falar algo aqui que aí eu posso ser preso, mas são 2 blocos de centro que não se odeiam, muito pelo contrário. Esses 2 blocos de centro, se eles precisarem dizer, agora é o Brasil contra nós, então vamos fechar e vamos enfrentar o Brasil, porque a gente pode. Eles fecham. Esse que é o grande problema que nós temos. Então, ele não tem força suficiente ainda para fazer que nem o Reginaldo Faria, não o ator, né? A personagem, Faria, que é dar a banana para o Brasil. Mas ele tem força suficiente para definir o momento em que ele quer. E olha que coisa absurda. Tinha que ter sido votada a LDO. Não pode ter férias enquanto não for votada a LDO. Mas existe a possibilidade de você votar a LOA antes da LDO. Porque existe esse vácuo na estruturação geral do processo legislativo. Olha que coisa absurda esse país é. Então, o que ele está fazendo? Toca do jeito que for, e eu vou ser ilegal. Eu vou para as férias e não vou votar LDO. Por quê? Porque nós temos de votar coisas que são mais estruturantes que a LDO propriamente dito, que é aqueles orçamentários. O que é mais estruturante? O arcabouço fiscal e a reforma tributária. Antes é mais estruturante para ele o CARF. O que é o CARF? O CARF é o órgão que resolve os litígios entre contribuintes que estão com problema com a Receita Federal e a Receita Federal. Como é que estava antes? Deu empate, o governo perde. Isso beneficia o povo, tem que beneficiar. Não, nós vamos buscar uma forma mais equilibrada. Deu empate, o governo vota. Ah, mas isso vai prejudicar o povo. Não vai prejudicar o povo, porque o cara é obrigado a começar a pagar depois de 3 meses e pode parcelar em 12 vezes. E se ele assumir que ele vai pagar, eu retiro os juros da punição. Isso é esculhambação, porque eles querem garantir mais tributo para o governo pagar para os deputados aquilo que é necessário nas emendas parlamentares para que o governo tenha recursos para fazer os seus projetos de inclusão social, que são apenas dívidas de campanha e não servem para nada, porque não resolve o problema do povo. Pois é. Será que ele confundiu, Cris, LDO com largada direto para Orlando? Ah, com certeza. Ele falou, opa, LDO é a largada direto para lá Orlando. Que eu vou. Largada direto para Orlando, largou tudo por aqui, vai largar tudo por aqui e vai se divertir tranquilamente, descansar, porque ele merece, né? Com certeza. Eu, nesse ponto, eu discordo um pouco do Nelson e do professor Suano, porque eu já vejo Lira como sendo uma figura muito hábil politicamente. Eu, quando comparo o Lira aos seus antecessores, especialmente a Cunha, que foi presidente da Câmara, que foi uma figura importante no processo de impeachment da presidente Dilma, mas também fez inimigos demais e acabou também perdendo o seu espaço, perdendo o seu papel, e outros nomes de presidente da Câmara, o próprio Rodrigo Maia, que acabou sendo derrotado no seu ato final. Eu vejo o Lira como sendo a pessoa que está conseguindo fazer com que a Câmara não tenha outros segmentos que consigam se unir para construir maioria se não passar por ele. Então você vê que hoje ninguém consegue construir uma situação de derrota do presidente da Câmara. Perfeito. O presidente da Câmara não é derrotado, aliás, desde o governo Bolsonaro. O presidente Lira, ele não está sendo derrotado. Mas por conta do orçamento, né, Cris? Por tudo, exato. Mas ele soube quem faz isso é o próprio governo com o orçamento. Exato, ele soube construir. Eu acho que estrategicamente, do ponto de vista ético, é deplorável. Agora, do ponto de vista estratégico, eu vejo que ele soube construir isso e hoje ele consegue entregar o que os governos precisam. E aí ele faz isso com requintes de crueldade. Então, eu concordo com o professor Suano. Ele vai, espera, acorda, tensionar. Chegou nos 45 minutos do segundo tempo, ele vai lá e entrega para poder, com isso, barganhar apoio, conseguir, além de tudo, ampliar ainda mais a sua base, os seus domínios. Hoje, eu não vejo ninguém que tenha capacidade de se contrapor a Lira no âmbito da Câmara dos Deputados. Posso fazer um comentário rápido? Quem poderá nos defender? Eu posso fazer um comentário rápido? Eu concordo com tudo que o Cristiano falou, só retiraria o Cunha. O Cunha era uma raposa no meio de raposas. O Cunha, ele trabalhava, eu tive a possibilidade de ver o Cunha trabalhando. Ele era diferenciado. Por qual razão? Porque ele fazia uma coisa que quase nenhum deputado faz.
Ele é que negociava, segundo o processo legislativo, porque ele conhecia o regimento de cabo a rabo. Então, ele trabalhava estrategicamente 3, 4 passos à frente. Onde foi que o Cunha caiu? Ele caiu por quê? Porque quando você cria uma estrutura muito rígida de indivíduos comprometidos com coisas, eu não vou dizer que é corrupção, mas coisas estranhas ao processo legislativo, porque fica trazendo benefícios para um ou colocando e montando uma galera muito grande, há um teto para isso. E o pessoal percebeu que o Cunha era o entrave para a manutenção do processo. Aí o Cunha caiu. No dia que ele estava no Conselho de Ética, eu estava a 5, 6 metros dele. Eu estava olhando para ele. E ele falou, ele olhava para todo mundo. Cunha olhava para todo mundo. Ele olhava para você e olhava no teu olho. Ele olhava para mim e olhava no meu olho. E ele olhou para todos e falou, 200 daqui vão cair. Talvez tenha sido o erro que ele cometeu, porque todos se sentiram ameaçados. Ele não estava ameaçando ninguém. Ele estava dizendo, o que vocês estão fazendo, estruturalmente, vai pegar de um por um de todos vocês que estão querendo me derrotar. Porque vocês estão se voltando contra mim, que tem o controle do processo. A questão ali era a estrutura. Estava podre e permitia que fizesse. Então, o Cunha, eu faço esse destaque ao Cunha, não é nem elogioso nem ofensivamente. Apenas para dizer, o Lira, ele não dá nem para comparar com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, tá? Ficou pior. Aquilo ali mas o Cunha, ele é muito mais... O Cunha hoje, o Lula estaria empichado. Na minha opinião, para comparar, para ver isso muito rapidamente, para comparar essa não força do Lira, é só fazer uma breve comparação com o presidente do Senado, do Pacheco. Eu acho que o Pacheco passa muito mais segurança para o governo, mostra muito mais força ao governo federal do que o Lira. Por quê? Porque ele não espera chegar aos 45 segundos. Força ou fraqueza? Eu acho que força. Eu acho que força porque não tem essa insegurança toda que tem na Câmara. Porque eu acho que no orçamento... O Pacheco está disputando com o Alckmin o título da Alcunha. Um exemplo, o orçamento, o arcabouço, que no Senado fez ali, não ficou tanto na mídia, não se gerou tanta discussão, e ali rapidamente aprovou o Fundeb, o Fundo Constitucional do DF e mais outras coisas para fora do teto. Com mais facilidade do que o Lira na Câmara. Mudaram tudo, agora vou mandar de volta para o Lira. Eu acho que tem a característica, a Câmara, ela é uma casa muito mais ampla. A Câmara, ela é muito mais difícil de se construir nisso. Nesse sentido, no Senado, acaba sendo mais fácil, você tem um segmento menos combativo em relação ao governo. E Pacheco, ele está entregando tudo. Pacheco é o líder do governo no Senado. Sim. Coisa que Lira não. Lira se coloca como sendo um negociador. Agora, Pacheco não. Pacheco vai lá e entrega. A posição do Pacheco, agora ontem e hoje, tratando sobre a questão do saneamento básico, o Pacheco praticamente pediu desculpas pelo governo para não pautar esse tema agora, dos decretos do presidente Lula com relação ao saneamento básico e deixar para terça-feira que vem. A postura de Pacheco foi uma postura de praticamente pedir desculpas para o presidente. Né? Subserviência. Mas eu não estou falando que isso é certo ou que é errado. Está errado. A gente deveria ter mais independência em um líder de um dos poderes legislativos. Mas eu acho que ele mostra mais força. Justamente porque ele lida, claro, com menos pessoas. O Pacheco lida com menos pessoas. São muito menos senadores do que deputados federais. Mas são senadores que são caciques. São pessoas de muito mais densidade política do que aqueles deputados federais. Sabe qual é o detalhe, Nelson? A estrutura da Câmara dos Deputados, a estrutura do Senado é muito diferente, são diferentes, inclusive no processo de negociação. No Senado, você tem indivíduos que se consideram nobres e é feito tudo com base no acordo de cavalheiros. Vamos supor que seja realmente até a maneira como eles se comportam. Tanto que quando você pega o regimento interno do Senado e você acha que um assessor ou um senador diz com base no regimento, não. Com base na conversa no Conselho de Líderes, é com base nas conversas que eles fazem lá embaixo no restaurante, quando você está lá no térreo. É o regimento. Na realidade, o regimento não serve para nada. Na Câmara, não. Na Câmara, você tem que trabalhar estrategicamente com base nas regras que estão estabelecidas. No Senado, se eles tiverem algum problema, sabe como é que eles fazem? Fazem um acordo de cavalheiros e falam, puta, mas isso vai contra o regimento. Não vai, quer ver? Puxa aí um ato de mesa. No ato de mesa, eles fazem alterações que são necessárias. Então, esse ato de mesa é praticamente um sushi erótico. É mais ou menos isso aí. Mas o detalhe todo, a sensação que cria que o presidente do Senado, ele é mais forte, por quê? Porque ele tem mais, o poder dele expandido, o mandato dele é expandido, ele é o presidente do Congresso, seria, desde que você não tivesse um cara que falasse,
eu vou controlar a Câmara. Aquele cara que assume a proposta de controlar a Câmara, exemplo, quem foi o cara mais poderoso do Brasil ao longo do processo de redemocratização até agora? Foi Ulisses Guimarães. Por quê? Porque ele controlou a Câmara, ele controlou a Constituinte, ele controlou o PMDB e chegou a ser presidente da República, interinamente. Então ele é um cara que foi tetrapresidente num determinado momento da história. Ele ocupou as quatro presidências. É tetra! Mas por quê? É tetra! Mas sabe por qual razão isso? Porque ele controlou a Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. O Cunha controlava. Não, e ele mas é ele tão criou poderoso que mesmo em estátua, ele conversa lá com o deputado do Paraná. É que nem o Hugo Chávez, que nem o Maduro, né? Que conversa com um passarinho aqui, que é o Hugo Chávez. Exatamente. Agora, no povo ninguém pensa. O purê dessa conversa toda é essa. Porque ninguém sabe se vai aumentar. O relator diz que vai pôr uma trava que pode não travar absolutamente nada. O grande problema, que é o Conselho Federal, não tem nada definido. E assim caminha o Brasil. Cheque em branco. E assim caminha o Brasil. Né? Um país, né, que está endividado, 43,4% das famílias endividadas, e o presidente da Câmara vai pegar, agora vai para Disney, né? Disney World, não é mais Disneylândia. Disneylândia é coisa de gente antiga. Atualizaram. Olha que bonito. Olha que bonito. É isso aí. Vai ser lindo. Eu acho que é para compensar o Paulo Guedes, né? Já que agora não tem mais empregada doméstica indo para a Disney, né? Vai, né? O grande empregado do povo, né? O presidente da Câmara do Povo, né? Esfregando na nossa cara como a gente não vale nada.